Gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para a amada igreja que é motivo de grande alegria nós estarmos aqui juntos para assim louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Quero também agradecer para cada um daqueles que vão nos ouvir esta mensagem através do canal Aleluia, fonte de graça, e que vós possais despertar-vos e atendei-vos à palavra do Senhor. Aleluia. Deixarei também a mensagem do Senhor nessa noite, se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 14, a partir do versículo 26, a palavra da qual assim o Senhor, aleluia, trouxe para que nós possamos transmitir para a amada igreja. Já desde já também quero agradecer o pastor por poder assim ter nos concedido a oportunidade de mais uma vez poder trazer uma mensagem. Quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Quero louvar a Deus pela presença de cada um daqueles que assim conseguiu chegar aqui. E quero louvar também a Deus para cada um daqueles que vai ouvir esta mensagem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no seu capítulo 14, e o versículo 26, que diz assim: E os discípulos, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamavam: é um fantasma! E todos de medo gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Então não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, podei-vos assentar, para que assim a palavra do Senhor possa ser conduzida sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, da forma da qual o Senhor agiu sobre a vida de Pedro, sobre a vida daquele a qual naquela noite estavam andando, saindo de um certo momento a qual o Senhor tinha se retirado de junto dos seus discípulos, para poder assim estar falando com o Pai em oração. A palavra vai dizer que era a quarta vigília da noite. Se nós formos ver naquele tempo por horários romanos, talvez seriam de 3 ou a 6 horas. E naquela noite, o barco dos discípulos já tinha andado a média de 5 a 6 quilômetros, aleluia, de distância da praia, porque o vento assoprava e não fluía muito naquela noite aquela navegação. Então eles caminhavam e vendo, quando aquele barco se navegava de longe, eles avistavam o sobrenatural que estava acontecendo naquele dia. O que é um sobrenatural sobre a vida do ser humano? É aquilo da qual que é incapaz que nós possamos fazer. Mas naquela noite, os discípulos pôde contemplar o sobrenatural da glória de Deus. Eles autônomos imaginavam ao ver o Senhor andando por sobre as águas. Eles pensavam que era simplesmente um fantasma, aleluia, mas não era um fantasma, era o Senhor se revelando a sua alta, aleluia, suficiência espiritual, para que o povo pudesse ver que fisicamente seria impossível um ser humano andar por sobre as águas. Mas para o Senhor Jesus Cristo andava sobre as águas lentamente. Ele andava como nós andamos sobre a terra. Sobre nós, por ser simplesmente a terra dos viventes, nós conseguimos caminhar. Mas sobre as águas, quando nós começamos, simplesmente nossos pés já vão entrando, submergindo, sendo afundados. E aqueles discípulos naquela noite começavam a ter medo, começavam a gritar e se aterrorizar e pensando: por que isso estaria acontecendo conosco? Eles eram homens capazes de conhecer qualquer simplesmente coisa que pudesse andar sobre as águas, qualquer coisa que flutuasse, porque eles eram pescadores, eram pessoas experientes. Assim como muitos de nós temos experiências espiritual na presença de Deus, ao longo das nossas caminhadas nós vamos aprendendo a conhecer o que é de Deus e o que não é. Mas eles naquele tempo, a fé deles ainda não tinha crescido ao ponto de conhecer o sobrenatural de Deus. Teriam poucas experiências por estar sempre junto, andando com o Mestre. Por sempre estar andando junto com Jesus Cristo, tudo que acontecia, simplesmente ele deixava que assim o Senhor pudesse entrar e resolver para com eles. Mas naquela noite, ao eles rever o Senhor, se revelando a sua divindade sobre eles, sobre a frente deles, e aqueles olhos contemplavam aquela pessoa andando e vindo em direção deles, quando eles estavam com medo, aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero tirar de dentro dessa mensagem é porque muitas das vezes, quando nós olhamos e lemos e vemos somente a fragilidade da fé dos discípulos,
Somente nós olhamos e vemos a fraqueza espiritual de cada um daqueles que ali estavam. E muitas das vezes nós deixamos de olhar e ver que cada um daqueles que ali estavam eram pessoas, eram seres humanos, assim como nós somos. Naquele tempo, talvez, daqueles que ali estavam, não tinha nenhum deles que tinha mais de 1 ano ou 2 anos que estavam andando com o Senhor. A Bíblia não relata o tempo que eles estavam juntos. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como muitos de nós talvez não temos 1 ano, talvez muitos de nós aqui tem 10 anos de presença do Senhor, 10 anos que buscamos a face de Deus, e talvez nós falamos assim: Senhor, tanto tempo te busco e nada teria acontecido. Aleluia. Mas você sabe por quê? Muitas das vezes o Senhor vai se reverenciar e vai se colocar perante a tua presença e vai te dar o privilégio de poder você estar falando com o Senhor e você contemplar os feitos do Senhor sobre a sua vida. É porque a palavra de Deus fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que você foi escolhido para estar aqui hoje, neste lugar, para poder que assim você ouvisse a palavra do Senhor. Aí muitas das vezes nós pensamos e vemos: Senhor, porque aconteceu naqueles dias aquela coisa e não tem acontecido isso comigo? Talvez o novo convertido tenha chegado hoje na igreja e tem tão pouco tempo, e já está vendo o sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Você pega o exemplo de Moisés, aleluia, louvado seja Deus, que tinha pouco tempo que o Senhor tinha chamado ele para junto dele. E quanto tempo Arão já tinha ouvido falar, desde criança cresceu ouvindo dizer todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus tinha falado sobre a vida dele, mas nada daquilo tinha acontecido sobre a vida dele. Não é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer? Aleluia, louvado seja Deus. Em Êxodo, lá no seu capítulo 33, o versículo 11, se não me falha a memória, que Moisés, aleluia, falava era face a face com Deus. Não era simplesmente falar, dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Deus, escute a minha oração. Não, ele falava, era face a face com Deus. Era poder contemplar a presença do Senhor sobre a vida dele. Assim como aqueles discípulos contemplaram a presença de Deus. Aleluia, contemplar a presença do Senhor andando sobre as águas. E aquilo aconteceu naquele dia foi para que crescesse o objetivo deles de cada dia crer mais e mais no Senhor. E Pedro, por estar autônomo e com medo, talvez poderia ter tomado uma decisão errada naquele momento e ter falado: Senhor, se és tu, mande que eu vou para contigo, andando ou sobre as águas. Simplesmente o Senhor falou para ele, e Pedro foi, andando sobre as águas. E o sobrenatural na vida de Pedro agora aconteceu naquele dia. E o sobrenatural também vai acontecer nas nossas vidas quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor. Quando nós começamos a entender que sem a direção de Deus, o sobrenatural não pode acontecer sobre as nossas vidas. Sem o chamado de Deus e sem nós querer estar na presença do Senhor, nada poderá estar acontecido. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o teu santo nome, só se cumpre na vida daqueles que quer, aleluia, que o Senhor age sobre a sua vida. Moisés, aleluia, quando falava com o Senhor, simplesmente Deus diz para ele: diz ao povo que eu sou o eu sou. E Pedro naquela noite, ele não queria simplesmente saber se era Jesus ou se não era. Através da palavra dele, quando ele disse, ele já foi. Aleluia. E olhando a palavra do Senhor de Gênesis até aqui nesta mensagem, eu ainda não tinha visto ninguém que tinha andado por sobre as águas, assim como Pedro andou naquela noite através da fé. Eu ouvi a palavra de Deus dizer que Moisés, através do poder de Deus, abriu o mar vermelho. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Josué, através do poder de Deus, também para se cumprir o que a palavra do Senhor tinha feito para a sua vida, também abriu o Jordão e fez ele se abrir em 2 partes para que toda uma nação, aleluia, louvado seja Deus, atravessasse sobre terra seca. Elias da mesma forma também conseguiu abrir o Jordão para poder assim passar também, ele e Eliseu, grandes homens da palavra do Senhor, mas nenhum deles, aleluia, louvado seja Deus, conseguiu andar, aleluia, por sobre as águas, assim como Pedro anda, assim como Pedro andou.
Não importa se é o momento na vida dele ele desceu, não se importa se ele caiu sobre as águas, se ele afundou. Porque o necessário foi que no momento quando ele desceu, a primeira pessoa que ele exclamou e pediu ajuda, não foi para nenhum dos seus companheiros de navegação, não foi para nenhum daqueles, aleluia, louvado seja Deus, que estava no seu dia a dia, aleluia, pescando, trabalhando e fazendo tudo aquilo que o mestre mandava, aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero tirar nesta mensagem nesta noite, é que quando chegar o momento de quando nossa fé abaixar, que toda aquela nossa caminhada nós achar, que nós já não conseguimos mais levantar, que nós já estamos afundando, que nós não possamos olhar para A, para que nós não possamos olhar para B, mas que simplesmente nós possamos olhar para o nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus, e falar: Senhor, tome-me pelas tuas mãos, porque eu estou afundando. Porque naquela noite, naquele momento, quando todos estavam atômicos, e eu creio que se eles fossem buscar refúgio com cada um daqueles que estavam junto deles, aleluia, eles não iriam salvá-los, porque estavam com medo que Jesus fosse o fantasma. Mas o Senhor tomou Pedro pelas mãos e levantou, aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que naquela noite, o objetivo de Pedro foi crescendo, dia após dia, porque ele teve fé naquilo do qual o Senhor falou para com ele. E para que a fé cresça-vos nas nossas vidas, nós também temos que aprender a crer, aleluia, dia a dia, mais e mais. Aí nós olhamos e falamos assim: mas como a fé de Pedro foi crescendo dia a dia? Se ele teve a simplicidade de poder negar o Senhor, se ele teve a simplicidade de negar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas o mais importante de tudo, que a palavra do Senhor fala, que crer em mim será salvo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer mais adiante, já em Atos, aleluia, que Pedro, ao entrar naquele certo dia à tarde, naquela igreja, naquela sinagoga, ou naquele templo, conforme da maneira que vós quereis julgar o nome, tinha um homem que estava, aleluia, na frente mendigando. Ele era coxo, mas através da palavra do Senhor, aleluia, aquele homem foi liberto, porque Pedro creu, da mesma forma que ele creu que ele poderia andar por sobre as águas, ele também creu que através do nome de Jesus, através da palavra, do poder que há no nome do Senhor, ele também poderia curar, aleluia, louvado seja Deus, aquele coxo. E o Senhor nesta noite, Ele quer curar, não somente fisicamente, aleluia, mas Ele quer curar também, aleluia, as feridas espirituais, as fraquezas. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos como nós possamos acreditar em algumas coisas que muitas das vezes nós ouvimos dizer, mas buscamos o conteúdo dentro da palavra do Senhor, para que nós possamos crer e acreditar naquilo que falamos, que não possamos julgar as palavras, mas buscar sim as respostas dentro da palavra do Senhor, e crer na palavra do profeta, e crer na palavra daquele do qual o Senhor designou para estar direcionando a palavra sobre a minha vida e sobre a vida de cada um, aleluia, daqueles que dá crédito, aleluia, no nome do Senhor. Porque através da fé é que nós vamos atingir o objetivo, aleluia, da salvação. É através da fé que nós vamos atingir o objetivo das nossas fé. Muitas das vezes nós possamos lutar com as nossas próprias forças, batalhar, conquistar os nossos objetivos aqui na terra, aleluia, com nossas próprias pernas, mas sem a ajuda do nosso Senhor, nós não vamos conseguir, aleluia, alcançar o maior objetivo da vida de cada um daqueles que almeja estar na presença de Deus, que é a salvação. Sem a ajuda de Deus, nada possamos fazer. Sem a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nada conseguiríamos. Por isso nós não possamos deixar de almejar buscar, aleluia, a presença do Senhor. Por isso nós não possamos deixar de almejar estar perto de Deus. Agir assim como Moisés agia. Fazer aquilo da qual Moisés, aleluia, louvado seja Deus, fazia. Se nós formos ver ainda dentro do mesmo conteúdo, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 33 de Êxodo, nós vamos ver que ele vai falar para todo aquele povo, grande e majestoso é o nome do nosso Deus, que sem a presença de Deus, ele não subiria,
ele não levaria aquela nação à direção da qual o Senhor tinha designado, porque ele saberia que pelos seus olhos e pelos seus braços e palavras não conseguiria atingir, aleluia, o seu objetivo, porque o homem em si, ele simplesmente fracassa, mas o homem que é coordenado pela presença do Senhor, ele consegue chegar aos seus objetivos. A partir do versículo 17, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, o Senhor já vai dizer que quando Moisés contemplava, ele não conseguia contemplar simplesmente a glória do Senhor, porque era grande a presença de Deus sobre aquele lugar, porque o povo almejava também sentir a presença de Deus, o povo também almejava falar face a face com Deus, mas nenhum deles queria encarar aquilo da qual Moisés encarava. O povo não queria simplesmente submeter os mandamentos do Senhor, o povo não queria simplesmente se entregar à razão da espiritualidade, de poder falar: Senhor, sem o teu Espírito eu não posso ir, Senhor, sem a tua presença eu não posso caminhar, mas simplesmente deixava se levar pelos seus delitos, simplesmente eles deixavam se entregar pelas fraquezas da carne, e muitas das vezes deixavam de congregar na presença de Deus, para poder estar, aleluia, se regozijando naquilo que não provia do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O sobrenatural só acontece na vida daqueles que creem. A fé só aumenta na vida daqueles que querem estar na presença de Deus. Em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, vai dizer que a fé cresce, aleluia, de acordo com aquilo que nós amamos, de acordo com aquilo que nós acreditamos, aleluia. E por isso nós devemos prosseguir e observar cada fato da onde a fé vai agir sobre a nossa vida, sobre as nossas obras, para que assim o Senhor possa poder contemplar e acrescentar dia a dia sobre as nossas vidas a sua graça, e para que assim a nossa fé aumente e começamos a entender que sem a presença de Deus também nós não vamos ter fé, sem a presença de Deus nós não vamos crescer e não vamos aumentar, para poder que assim as coisas possam agir e acontecer sobre a vida daqueles que proclamam, aleluia, a fé em direção a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos ser salvos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios 2, em seu capítulo 8, louvado seja Deus, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que sem fé não há salvação. Sem fé não possamos ser salvos, que é pela fé que somos salvos. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que nós devemos estar caminhando e almejando, querendo estar sempre perto do Senhor, querendo estar sempre aonde o Senhor está, porque aonde o Senhor está a salvação, porque aonde o Senhor está a renovo, porque aonde o Senhor está a vigor, aonde o Senhor está a vida. Louvado seja o teu santo nome. Eu louvo a Deus porque, aleluia, almejando dentro da palavra do Senhor, eu fui buscar e fui ver aqui dentro do livro ainda de João, em seu capítulo, louvado seja o teu santo nome, 11, e seu versículo 27, a palavra vai dizer que Maria, ela cria no Senhor, que Maria, ela acreditava que Deus era Deus dos vivos. Maria, ela acreditava que Deus era aquele que podia mudar o cenário da sua vida, que ela acreditou e teve fé, que acrescentou através da crença no Senhor, que todo momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, de dor, pôde simplesmente se virar em momentos de felicidade, em momentos de alegria, em momentos a qual todos imaginavam que para todos aonde seria tristeza, para todos naquele dia estavam tristes, não almejavam, não queriam sorrir, muitos não queriam comer, outros não bebiam, porque, aleluia, louvado seja Deus, não teria motivo algum, porque alguém íntimo estava desfalecido, alguém íntimo estava sendo sepultado, alguém íntimo já estava se decompondo, aleluia, louvado seja Deus. Aí eu faço uma pergunta para vós, muitas das vezes, aleluia, louvado seja o nosso Deus, as pessoas falam bem assim: por que fulano, aleluia, morreu? Essa pergunta eu vou deixar para que você responda dentro desse mesmo, aleluia, porque fulano simplesmente era uma boa pessoa, foi falecido, morreu, foi enterrado, já não está mais em nosso meio, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Isso era o que Maria estava passando naquele dia. Isso era o que Maria estava passando. Isso era a angústia que Maria sentia naquela noite, naquele dia.
Depois de 3 dias, chegando 4 dias, o corpo já estava defumando, já estava simplesmente se dissolvendo. Aleluia. Naquele tempo não existia as medicinas que existem hoje, a ciência não é como hoje. Mas João deixa bem claro no Evangelho, aleluia, que aquele corpo já estava fedendo, já estava se decompondo. Você sabe para que é isso? É para que se cumpre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor só vai acontecer na vida daqueles que crê. A palavra de Deus só vai acontecer na sua vida se você crê. E se você tiver esperança que através do Senhor e da sua fé, da sua crença, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus vai mudar o estádio. Deus vai fazer simplesmente como Ele fez naquela festa. Mudar da água para o vinho. Simplesmente trazer do ruim para o bom. É ruim estar sem Jesus. Bom é estar com Jesus. Quantos clamam por Deus no momento de dificuldade? Não foi assim que aquele homem está junto dele lá naquela cruz, também clamavam, não pediu por socorro e ele não atendeu? Paulo e Silas, quando estava preso, também não pedia por misericórdia para o Senhor, não cantava hinos de adoração ao nome do Senhor, é porque sabia que no momento de dificuldade Deus vai agir ao nosso favor. E através da fé, Deus vai fazer o sobrenatural. Ele vai ter que agir, porque não há mais ninguém que possa trazer a solução para mim. Não há mais ninguém que possa trazer a solução para você. Você acha que simplesmente alguém vai querer tirar de si alguma coisa que vai te fazer falta para poder entregar para ti? Você acha que simplesmente nós teremos a característica de pensar assim: eu vou tirar uma perna minha e vou doar para fulano porque ela não tem nenhuma? Deus simplesmente tira o seu filho de toda a sua glória e manda para estar junto de nós. Bota ele em um lugar, em um cenário completamente aonde só havia maldade, não existia amor. Deus quer tirar você da onde não há amor. Deus quer acrescentar no seu coração a fé, o amor, a esperança, que dias melhores ainda virão. Aí você pega e fala: mas como dias melhores virão, se a Bíblia mesmo fala que no fim do tempo o amor de muitos esfriarão. No fim do tempo a corrupção vai tomar de conta, vai haver morte, fome, terremotos. Aleluia. Mas a palavra de Deus não fala o sobrenatural, não. A palavra de Deus quer que você entenda o sobrenatural. Falar o natural é fácil, é simplesmente você vai saber que você vai plantar um pé de figo, ele vai ter que dar figo. O sobrenatural é você plantar, aleluia, hoje, e dizer assim: Senhor, eu vou plantar o amor hoje, e amanhã você vai colher a salvação. Aleluia, louvado seja Deus. E você sabe por quê, aleluia, que muitos falam assim: mas Lázaro não era amigo de Jesus? Lázaro não era amigo daquele a qual todos falam que era aquele que poderia curar? Era aquele que fazia toda a diferença na vida daqueles que criam nele. Maria cria, Maria era amigo de Jesus, Lázaro era amigo. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que Deus, ele age no sobrenatural. Você sabe por que as coisas acontecem sobre as nossas vidas? É porque nós cremos, é porque nós temos esperança que Deus, aleluia, pode fazer sim o sobrenatural nas nossas vidas. Para concluir nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que Deus agiu naquela noite, Deus agiu naquele dia, na vida de Maria. Deus agiu naquele dia e fez acontecer, louvado seja o nome do Senhor, o sobrenatural, para que todos os olhos daqueles que estavam naquela noite, todos os olhos daqueles que estavam assistindo e presenciou, do início ao fim, a angústia daquela família, aleluia, e quantos estão assistindo aquilo que você está passando na sua vida, aleluia, muitos talvez tenham jogado pedra sobre as suas vidas, muitos daqueles tenham te acusado de coisas que você não fez, tem falado que você simplesmente é fracassado, que você simplesmente já não há mais nada, que para você vai morrer da maneira que você começou, o ano vai terminar e nada vai acontecer sobre a sua vida. Você sabe por quê? Porque você está morto, aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos trazer nessa noite a certeza que você não está morto. Ainda há esperança, ainda há solução para a vida daqueles que crê na presença de Deus, para aqueles que têm fé que Deus pode trazer dos mortos à vida, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus no seu capítulo 22 e o seu versículo 32, aleluia, louvado seja o teu santo nome, que Deus é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, seja o nome do lado ao nome do Todo-Poderoso. Ele não é Deus de mortos, dele é Deus de vivo,
aleluia. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, tirou-lhe de dentro daquele lugar, para poder trazer a vida. É para que o sobrenatural possa acontecer na minha vida, é para que o sobrenatural possa acontecer na vida de cada um daqueles, ainda que muitos possam te julgar que você esteja morto, fisicamente ou espiritualmente. Eu quero dizer para você nessa noite, através da fé, aleluia, através do seu amor naquilo que você crê, começais a amar as Escrituras, Deus vai trazer a vida novamente e o vigor. E se você estiver cansado, a palavra de Deus vai dizer que o fardo dele é leve. É isso que aconteceu naquele dia com Paulo e Silas, amarrado nos troncos. Deus libertou, quebrou os grilhões e deu novamente para eles a liberdade, trouxe a vida, trouxe a solução. Pedro, quando afundou, aleluia, sobre as águas, Deus submergiu ele pelas mãos e levantou novamente. E a palavra do Senhor, aleluia, se cumpre na vida daqueles que crê, naquele que tem esperança, que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, porque Ele é Deus daqueles que proclama por eles, é Deus daqueles que busca e tem a plena certeza que pela fé serei salvo. Aleluia, louvado seja Deus. E deixarei também nessa noite para a meditação da igreja, aleluia, Hebreus, seu capítulo 12, versículo 14, que cegai-vos a paz com todos, aleluia, louvado seja o teu santo nome, e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.